tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Lúcio Cornacchini, da Buriti Empreendimentos. Ele é executivo e sócio da empresa. Lúcio, muito obrigada. Falei certo seu sobrenome? Ou preciso corrigir? Perfeito, Cris. Então, É isso aí. obrigada mesmo. Cornacchini italiano. Tá, muito obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite nessa linha aí que vocês estão nessa correria de lançamento, né, para o mercado. E eu queria que você contasse um pouquinho, quem está nos acompanhando aqui, o Lúcio tem uma trajetória, né, a Buriti Empreendimentos, uma trajetória de mais de 20 anos no país, com o segmento de loteamentos legalizados, não é isso, Lúcio? E com super diferenciais para quem quer construir a casa dos sonhos, além de ter o lazer. E aí eu queria que você contasse para a gente também, aliás, são várias perguntas. Vocês estão entrando no Rio, vocês já estão em vários estados brasileiros. Queria que você falasse, nesse primeiro bloco, como é que está esse mercado? Ele continua aquecido, porque com a pandemia, né, que todos nós fomos pegos de surpresa, foi um boom procurar casa, procurar cobertura, né, esse tipo de apartamento também com varanda. E no segmento de vocês também aumentou muito a procura para a pessoa ter aquela área que pudesse, né, sair, ter uma área para fazer um jardim, tomar um sol. Como é que está esse mercado hoje em 2024? Vamos lá, então, Cris. Vamos começar um pouquinho falando da história da Buriti, uma empresa que nasceu no sul do Pará, rapidamente migrou para o Tocantins e hoje está em 17 estados e 70 municípios, sendo a maior empresa do segmento, com mais de 170 mil lotes lançados dentro da legalidade, igual você falou. Lotes registrados em cartório, como está sendo esse aí de Duque de Caxias, tá bom? Tá. A gente não faz nada nesse sentido se não tiver legalidade. Desde o início da obra, desde a aprovação, a gente, como empresário, gosta muito que o poder público faça a sua parte com agilidade, mas no rigor da lei. Eu não quero vender problema para ninguém, pelo contrário. O nosso slogan é realizando sonhos, né? A gente quer realizar o seu sonho da casa própria e não podemos simplesmente fazer isso sem responsabilidade e sem legalidade, né? Então, isso é o principal. Sim, Bom, em relação ao mercado, o mercado ele é muito promissor para casa, né? Minha casa, minha vida, né? As pessoas buscam o trabalho para ter o seu conforto. E você tocou num assunto importante que a maioria, depois da pandemia, começou a ver que morava muito mal, né? Porque simplesmente a pessoa saía 6, 7 horas da manhã de casa, chegava às 7 da noite, né? Porque tem trânsito, cidade grande, sim. e estava cansada, então ela não vivia o dia a dia da casa, do apartamento, né? Quando ela ficou trancada, começou a ver que ela morava mal e que precisava ter mais conforto para ela e sua família. Isso foi muito comum e isso pode ver que aconteceu uma demanda muito grande e uma valorização do metro quadrado até em função de produto de melhor qualidade, né? E a gente viu isso acontecer. O nosso produto não é casa pronta, a gente vende o terreno. Sim. Então, vender o terreno tem uma vantagem sobre a casa pronta, Cris, porque, infelizmente, de cada 100 cadastros que se faz para a aquisição de uma casa pelo financiamento, geralmente da Caixa Econômica Federal, nós estamos falando que 9 pessoas conseguem ser validada para pegar o empréstimo, né? Ou seja, Então, é muito pouco. então, Então, você tem de 100, só 9, né? É realmente um número muito pequeno, né? muito pequeno, porque tem uma composição aí que tem que fazer, que é a renda familiar, que é quantos anos que ele está no serviço, a idade das pessoas, que a Caixa, quando financia, ela financia o imóvel em até 360 meses, né? Então, ela tem lá uma aritmética dela lá, que vai te dar o crédito ou não, né? E a gente sabe que o ter o crédito também, nessa situação que nós vivemos pós-pandemia, ficou um pouco difícil. As famílias estão endividadas, então esse crédito aí ele não é fácil. A gente fazer por recurso próprio
bancar esse investimento. O que a gente faz? Nós vendemos em até 204 meses. E isso, quem banca essa venda somos nós mesmos, a empresa Buriti, entendeu? Então, você tem lá, você pode estar negativado e vai lá e compra um lote lá em Duque de Caxias, por exemplo, no dia 12/3. Não tem problema nenhum, você vai comprar, eu não vou consultar o seu Serasa, nada. Eu sempre falo o seguinte, só que 3 meses de você estar negativado comigo, eu vou fazer o distrato do seu lote. Então, eu sou muito companheiro, vamos falar assim, para te dar crédito, mas também exijo que você cumpra o que você, né, assinou, Sim. que é pagar as parcelas em dias. Então, o que a gente faz é isso, a gente facilita a vida das pessoas que não têm crédito, mas, por outro lado, a gente cobra a responsabilidade dela quando ela assina o contrato de pagamento. Né? Tá. Simples assim. Aí, Então, o mercado hoje ele é muito promissor, só complementando, muito promissor porque existe uma demanda muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, na Grande Rio, vamos falar assim, da necessidade das pessoas terem uma casa melhor, né? Em especial, é muito legal para o nosso lado, é que a gente fez esse empreendimento num lugar maravilhoso, que é de muito fácil acesso, do trevo da entrada de Duque de Caxias ao nosso trevo, 5 minutos de carro de pista dupla, que está terceirizado lá, né? Hoje existe uma empresa que faz a manutenção do arco metropolitano. Então, a rodovia está maravilhosa. E muito verde, Cris, tem muito verde no nosso entorno. Você não parece que está no Grande Rio. Porque você olha por trás, a gente vai lá de vez em quando de helicóptero, quando você vem de cima, você vê uma confusão de casa. Na hora que você chega no nosso negócio, só verde, verde. Então, é muito legal isso, tá? Muito legal. Aí eu queria pegar essa carona nessa parte da localização que você está colocando, que às vezes o que acontece? Quebra de paradigma mesmo, né? Fala assim, eu vou construir a minha casa, eu comprei um terreno, enfim, e às vezes era distante vamos dizer assim, do comércio, de transporte, e pelo que você está colocando, é um lugar que, além de estar perto de 5 minutos que você colocou aí de uma pista boa, né, da via boa, tem todo o verde que é tão necessário hoje em dia, ou seja, ele vai estar perto, né, de tudo e vai estar no refúgio, né? Pelo que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, espero poder em breve. E aí, como a gente escolhe, quem está nos acompanhando, comprar um terreno sem dor de cabeça, assim como a gente começou o início da conversa, legalizado? Qual o cuidado? Porque você colocou para a gente, olha, eu não vou passar lá a ficha, né? Se ele está com ficha limpa ou suja, mas ele assume uma responsabilidade que se não pagar 3 vezes, ele, né, você vai fazer o distrato, que nada mais do que justo também, né? Então, assim, como é que é esse cuidado também do lado da pessoa que vai, você já disse que o recebe, e aí, se ele andar na linha, está tudo certinho. Agora, para quem está querendo investir sem ter dor de cabeça, como você colocou, assim, como é que é o olhar para o terreno? Porque quando é imóvel, que já está pronto, olha, sol da manhã, veja a vizinhança, não sei, tem algumas dicas. No loteamento, na compra do terreno para construir a casa, também é assim? Como É é feito? assim, eu acho que a primeira coisa que tem que ser vista é a qualidade da obra e a qualidade do terreno. A Tá, nossa proposta, salvo as exceções, tá? Porque cada um também tem o seu sonho de fazer a casa ou mais alta ou mais baixa, mas sim, salvo as exceções, de modo geral, nós vamos o nosso produto, você não tem que pôr e nem tirar uma caçamba de terra. O lote está acabado. Então, isso já é uma economia muito grande. Porque se você tem um lote, igual eu vejo aí, que é uma pirambeira, que o cara tem que investir muito, ou em fazer colunas muito grandes, ou em fazer em arrimo, muro, isso custa 40, 50 mil para fazer um negócio dele. No nosso caso, a gente dá isso pronto. Somos donos das máquinas e fazemos mais do que obrigação. De modo geral, o que eu tenho visto no Rio de Janeiro é que as pessoas, os loteadores daí, eles não têm o capricho de trabalhar a qualidade do lote, que não é obrigação. Então, se o lote tem um declive, ele deixa como está. Se tem que fazer corte, ele não faz esse corte, e nós não. A nossa proposta é fazer com
que você, quando adquire um lote da Buriti, não tenha que fazer nem corte nem aterro, não tenha que fazer muro de arrimo. Então, a ideia, como nós somos donos dessas máquinas, a gente trabalha e faz isso por você, que é muito mais fácil a gente fazer isso do que você. E aí também já é uma economia, como você disse, né? Quem está comprando, assim, é um cuidado, além de tem que estar legalizado, como você falou, que vocês têm, oferecem a matrícula, né, individualizada, é outro cuidado que ele precisa ter, né, juridicamente, mas essa coisa de olhar para o lote e verificar que às vezes a pessoa não tem experiência. Eu, por exemplo, não tenho noção, né? A gente está nesse bate-papo justamente para orientar quem está nos acompanhando a ter esse olhar também, porque isso lá vocês já deixam tudo direitinho para que ele possa iniciar a construção. É isso? Sem ter um gasto extra do previsto, além de estar comprando o terreno e os materiais, fazer as legalizações na prefeitura, não é isso? É 100% isso, Cris. A gente faz um lote acabado para você chegar e praticamente construir, tá certo? A não ser que, eu quero fazer uma garagem subterrânea, aí é vontade de cada um. Mas, de modo geral, o nosso lote é pronto e acabado. A gente investe na qualidade da quadra. Se você for lá, e eu quero que você vá, eu vou estar lá, inclusive, a partir de amanhã, a gente vai te mostrar isso em loco, o que foi feito. A gente fez um corte em cima do morro, onde vai ser o loteamento de acesso controlado, tirou essa terra de 18 metros, embaixo era tinha muita ondulação, tal. Então, a gente veio, fez um aterro de 2 a 4 metros, dependendo do lugar, e ficou tudo retinho. Então, o lugar está maravilhoso, perto da natureza, chega-se muito fácil. A gente está na primeira etapa de 1.000 lotes, praticamente, mas pensando que vai se ter 10.000 lotes nesse lugar, nessa região. Então, a gente está construindo um loteamento que vai ser a nova Duque de Caxias, que vai ter comércio, banco, farmácia. Então, a gente tem esse zelo dentro do Master Plan, fazendo com que esse loteamento seja um loteamento autônomo. Porque você imagina que se todo mundo que faz um loteamento, você tem que voltar lá no centro da cidade de Duque de Caxias para comprar alguma coisa. Quer dizer, vai entupir, vai ficar um caos, né? A É como cidade se tem que fosse crescer Eu como se acabei fosse de uma perceber. célula, né? Sim, É, sim. É um bairro é uma. planejado. Exatamente. É um bairro planejado. O nosso modelo é esse. É um bairro planejado, autônomo, de vida própria. Então, você que vai viver no Cidade Jardim, você vai ter tudo dentro do Cidade Jardim. Essa que é a ideia, entendeu? Para Então, não precisar sair de lá. E aí, você já deu alguns cuidados na hora né, da gente estar escolhendo o lote e orientando também uma outra dúvida em relação a quando a pessoa vai, comprou tudo direitinho com vocês, e aí ela já pode iniciar a construção. Que ela tem que fazer? Ela precisa buscar, porque aqui quem está nos acompanhando é para entender direitinho como, claro que a gente em meia hora não vai conseguir explicar tudo, mas pelo menos dar uma noção, né, dos cuidados assim principais para quem está planejando investir, porque vale até como investimento, né, Lúcio? Para a pessoa que quer construir a casa e aquela que quer comprar para investir, já que a Selic em queda, aí é bom diversificar os investimentos, né? Me corrija se eu estiver errada. não, está certinho. A gente tem, perante a lei, 2 anos para construir água, esgoto, né, energia. Tá. E, obviamente, que você que tem o lote, você tem que aprovar o seu projeto também no município, né? Para você, lembra da legalidade, o tanto que é importante, para depois não vir um fiscal e te multar, porque você está fazendo uma coisa que não tem aprovação no município, né? Sim. Então, a gente tem 2 anos para construir. Nesses 2 anos é o tempo que eu imagino que você vai aprovar o seu projeto, né? Vai fazer tudo bonitinho, planejar e começar a sua construção também. Uma coisa é você começar, Cris, a construção, outra coisa é você poder morar. Poder morar, você só vai poder a partir do momento que a gente entrega a obra, né? Tá. E a gente tem esse prazo para fazer, conforme o decreto de aprovação, tá Tá. certo? E aí segue. Então, mas o mais importante. Te interrompi, O mais desculpa, né? importante Desculpa. tem nada. O mais importante é você
ter a vontade de ter um lugar diferente e correr na frente dos outros, eu acho. É a questão de Importante. oportunidade. Porque depois as coisas vão se ajustando ao seu tempo, né? Sim, sim. É questão de oportunidade, né? Vocês estão trazendo, estão chegando do Rio, né, com um modelo totalmente diferente, que deu certo já. São 170 mil lotes que você disse entregues no país, não é isso? É coisa pra caramba. Então, assim, né? E eu queria saber, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, e aí eu quero deixar para o segundo, por exemplo, quem é o perfil de quem opta por esse tipo de empreendimento, nas outras, vamos chamar assim, de praças que vocês atuam. No Rio de Janeiro, porque você já disse que porque escolheu essa região lá em Caxias, é uma área grande, você falou que a princípio são 1.000 lotes, mas a ideia são 10 mil lotes, não é isso? O projeto. E aí eu queria que você contasse também o lazer, mas você vai falar isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. A gente já volta, fica aí, já já estamos de volta. Olá, e voltamos com o Lúcio, que vai falar para a gente agora, neste bloco, o perfil dessas pessoas que costumam buscar um empreendimento, né, como esse para construir a casa, ou até mesmo para investir, e saber como é que é esse lazer, né? Como é que é esse detalhes desse, vamos dizer assim, desse empreendimento que você falou que ele vai ser um bairro planejado, ele é um empreendimento autônomo, ou seja, as pessoas vão ter tudo ali sem precisar ter grandes deslocamentos. E além de toda quem está entrando agora, de toda a natureza que você disse que tem muito verde, né? E a localização, que também é outro diferencial. A gente está batendo nessa tecla, né, Lúcio? Até para quem está nos acompanhando, dessa importância de saber porque é um investimento, né? A pessoa não é eletrodoméstico que ela está comprando. Então, é bom ela prestar atenção nesses detalhes importantes, né? De localização, que vai ter, questão de segurança, porque é um investimento aí, às vezes, para a vida mesmo, né? Até deixar de herança para o filho, enfim, e por aí vai. Exatamente. Bom, quais são os benefícios, então, lá dessa região? Nós vamos ter o controle feito pelas câmeras, né? A gente vai ter esse controle. No que se diz respeito a lazer, nós vamos ter lá 2 quadras de beach, uma poliesportiva, né? Playground. Então, a gente quer que a pessoa viva dentro do nosso ambiente, sabe? Sinta-se confortável lá dentro, não tenha necessidade de buscar um lazer fora. Tanto que nessa etapa, que são 958 lotes, nós temos boa parte dela que é lote comercial, que a ideia é justamente aonde vai chegar o comércio, material de construção, padaria, né, lojas de tintas, né, escola. Então, tudo isso vai acontecer dentro do empreendimento, né? Então, é um bairro planejado, como nós falamos no início, esse é só o início de 10 do terreno. A pretensão nossa é fazer com que lá será a nova Duque de Caxias. É esse que é o nosso intuito. Tá. E aí, qual o tamanho desses lotes? Você pode passar para a gente? Existe assim de tanto a tanto? É possível, quem quiser comprar 2 para fazer um empreendimento, vamos puxar para o lado residencial, maior? Como é que é isso? Assim, na prática, como é que vai ser? Olha, Cris, nós estamos falando de lote a partir de 200 metros, né? Tá, Os residenciais, podendo chegar até 400, dependendo da localização lá no loteamento de controle, de acesso controlado. E os comerciais embaixo na faixa de 400 também, 300, 400. Então, você vai ter lotes a partir de 200, vamos falar assim, né? Que é muito interessante, porque se você pensar num apartamento muito bom, nós estamos falando de um apartamento muito bom de 180 metros. Se você tem um lote de 200, onde você recua 100 e faz 2 andar, que é muito comum essa obra aí no Rio, nós estamos falando sim, de uma obra de 200 metros, né? E ainda com 100 de recuo. Então, é o tamanho ideal para esse público. É um público com renda per capita acima de R$ 5.000, eu diria, renda familiar, tá. é, e que vai poder comprar na facilidade das parcelas em até 204 meses.
Então, nós vamos ter planos de 36, 72 e assim vai, até 204 meses, que são 17 anos. Tá. Então, geralmente, a gente não definiu os juros ainda, mas eu acho que vai estar 9% ao ano, isso não está validado, mais IPCA, que é um Tá. juro. Se você pensar que você aplica o seu dinheiro hoje em 13%, mais ou menos, igual a Selic, é um juro muito interessante, né? Então, você está pagando para nós, loteadores, o que o banco pagaria no seu dinheiro, Sim. né? É muito interessante. E fora a valorização que ele vai ter também quando ele receber, né? Que ele, como você disse no primeiro bloco, quando ele vai poder começar a construir, ou se ele não quiser construir, quiser vender e tal, com certeza ele já vai ter a valorização, porque a gente pode chamar a área de lazer como se fosse um clube, porque você falou quadras de beach tennis, você falou coisas interessantes. Então, ou seja, como se fosse um clube, né? Ele não precisa ir para lugar nenhum, pode ficar ali se fizer home office, então trabalha, mora tudo no mesmo lugar. A ideia é essa, né? É de você ter como se fosse um clube, sim, entendeu? É uma Tá. infraestrutura para atender aquele bairro, no lazer da sua família, né? Então, a ideia é essa daí mesmo. Agora, como é que fica o custo condominial, Lúcio? A gente gosta de abordar, já existe uma estimativa, ainda é muito embrionário falar sobre isso, porque hoje a gente sabe que o condomínio pesa, principalmente, né, nos condomínios de verticais, né, nos prédios, tem pesado bastante. Todo mundo faz conta. E como é que funciona nos condomínios de lote que ele vai construir, né, a própria casa? Nós estamos falando de um loteamento, Cris, que ele tem dois perfis. Um em cima de condomínio, que é um loteamento de acesso controlado, que vai ter uma associação de morador, né? Tá, Que vai gerir esse condomínio lá em cima. E tá, embaixo, aí já é só monitoramento por câmera mesmo. Então, provavelmente embaixo o custo é muito pequeno. E como nós estamos falando de 958 lotes, essa fração é muito pequena. Eu diria que. Porque o que pesa no condomínio? Se você tem um porteiro, por exemplo, se você tem 100 lotes, o custo dele é o mesmo que você tem, um que tem 300, né? O porteiro é sim, o mesmo, né? Então, quanto mais lotes a gente tem dentro do condomínio, mais barata a parcela do condomínio, entendeu? Então, a ideia nesse acesso controlado é que a associação mesmo defina o que ela quer como segurança, né? Vamos falar assim. sim, Se ela quer só o controle de entrada, saída, que já é uma grande coisa. Você imagina, você não vai poder impedir a pessoa de entrar. Mas a Cris quer entrar lá para conhecer, ela vai falar, Cris, ela vai se apresentar, vai falar assim, olha, na parte de cima, no caso. Aqui sim, está meu CPF, meu RG, né? Meu nome completo é esse. Então, sim, você vai sim. ter que se identificar. Ou Então, seja, quando você tem essa identificação e a câmera, né, filmando, você já tem uma intimidação, né, para o bandido, sim, né? sim, sim. E já passa que já é uma segurança, né? Mesmo que a pessoa não possa ser proibida, mas né, já dificulta a entrada, já tem um controle, como a gente colocou, como você colocou também. Agora, idade. Você falou que é renda familiar de 5 mil. É, esse público é um público que está em busca do primeiro. Não precisa ser só do Rio de Janeiro, agora é curiosidade mesmo das outras praças que vocês atuam. São mais jovens, são na faixa de 40 a 50. Vocês têm essa pesquisa? Nós temos sim a pesquisa de mercado, e na verdade você tem demanda para praticamente a partir dos 23 anos para todas as idades, né? Umas mais, outras menos, né? Bacana. Mas são dois perfis um pouco diferentes. O jovem, ele busca mais no investimento, quer dizer, ele não quer morar lá, talvez ele vai comprar o lote, vai fazer uma casa e vai vender, né? Tá. E os de maioridade já quer a residência propriamente dita, né? Então, é o perfil do nosso cliente, né? E, Lúcio, Então, é um cara que está buscando um lugar bacana, com a natureza, com conforto. E lá tem outra característica legal, Cris, que é um lugar despoluído de vizinhança ruim. Porque, de modo gostei, geral, gostei dessa Duque de Caxias colocação. cresceu muito desordenado. É, Aham, ele cresceu muito, a cidade cresceu muito desordenada, né? De qualquer jeito, igual a gente falou, sem legalidade. E quando sim, você cresce desordenado, você cresce misturado e bagunçado.
né? É a lógica. É verdade. Nós estamos vindo para arrumar isso, vamos falar, né? Fazer um projeto onde passou pela prefeitura, aprovado bonitinho, por todos os trâmites, tanto da parte, a parte do urbanismo, como também da parte do meio ambiente, né? Tivemos que fazer compensação ambiental. Então, essa legalidade vai fazer com que você traga também a organização, né? Então, Sim. ele não é um loteamento para qualquer um, no sentido assim, eu vou comprar um lote aqui, vou fazer uma casa de barraco. Por exemplo, no nosso contrato proíbe-se que seja feito muros de cerca de arame farpado e também casas de tábuas. Então, tem um padrão construtivo, a gente vende com isso e está escrito no contrato. Então, não que nós queremos dificultar, não. Nós queremos fazer com que esse lugar seja um lugar bom para as pessoas investirem e morar. Essa que é a ideia, E entendeu? com isso também valoriza o patrimônio, né? De cada um, aquilo, sem ser o crescimento desordenado que acaba atrapalhando, né? Que contribui ainda mais para a ilegalidade do que fazer uma coisa certinha, tudo direitinho, onde todos vão ganhar. Vocês que estão vindo e quem vai comprar vai ganhar com a valorização, né? Da terra e depois do que construir. E tem o condomínio, tem a associação, que isso é muito bacana, que já está tudo estruturado. Isso também faz toda a diferença, né, Lúcio? Ter como você falou, uma associação que vai, né, se reunir, né, acredito, uma associação dos moradores para do empreendimento para tomar a frente disso. É isso? Você podia falar um pouquinho Exatamente. mais? Como é que funciona, né, a associação? É exatamente isso. A associação ela vai estabelecer critérios de construtivos e também não que vai, né, engessar, mas também de uso, né, vamos falar, né? Como você, né, deve usar a área comum, né? Essas coisas que colocam uma regra, né? Nós não vivemos numa ditadura, mas a regra tem que existir, né? Sim, até porque são muitas famílias que vão estar ali juntas e faz parte, né? Tem que ter, ó, quem vai usar o quê, determinado horário, enfim, e outros benefícios de muitas pessoas reunidas em relação a uma série de coisas, né? De serviço mesmo mais em conta, porque vai ser por um número maior de pessoas e por aí vai. Agora, é possível falar o valor a partir do lote que você me disse que vai ter lote a partir de 200 metros quadrados, residencial. A gente pode ter noção de um a partir de, para quem está nos acompanhando? Sim, nós estamos falando de parcelas a partir de 599. Então, Tá, isso daí já te dá uma referência. Nós, Cris, nós pensamos um pouco diferente do mercado. A gente acha que a gente é banco, né? Então, a gente empresta dinheiro através do lote, entende? sim, Como as Casas Bahia faz muitas vezes, né? A nosso funcionário, ele ganha menos um pouquinho, ele vai lá, tem condição de comprar em 20 parcelas, 24 parcelas pequenas, um liquidificador. A gente não é tão pequena a parcela, mas é um lote, né? É uma coisa que liquidificador você compra, daí 2 anos você tem que trocar, provavelmente, né? O terreno você não troca, né? Ele só valoriza, né? Então, exatamente. essa Como que é é a que é? ideia, né? É emprestar, é, Tem aquele ditado, emprestar. quem compra terra não erra, não é isso? Tem que saber onde comprar, né? Exatamente. Mas É isso aí. tem que voltar, assistir de novo ao nosso bate-papo aqui para não errar, prestar atenção na legalização, tudo direitinho, para fazer um bom negócio, uma boa compra. E em outras praças que vocês atuam, qual a diferença, assim, que chama mais atenção na comparação com o Rio de Janeiro? Porque acredito que cada praça tem a sua especificidade. O Rio chama atenção em quê, assim? No lado bom e no lado ruim, para como você disse, Ó, o Rio temos de para ruim. Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma coisa assim difícil de leitura, mas eu assumi um compromisso, nós somos em 3 sócios. O Sidney e o Moisés são sócios da Road, que fundou a Buriti, eu sou sócio da Buriti Sudeste, que toca a operação. Eu meio que comprei o Rio de Janeiro, porque eu falava o seguinte, eu comecei a andar pelo Rio, então a minha área de atuação é Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
E aí eu vi muito o Rio de Janeiro com um crescimento desordenado. É igual nós estamos falando, sem muito legalidade, sem muita formalidade, sem muita qualidade nas construções de infraestrutura. E eu falei assim, aqui tem uma oportunidade, porque a Buriti não cresceu em 20 anos tendo 170 mil lotes com um produto igual ao mercado. Ela fez alguma coisa de diferente, né? Sim, Então, primeiro segredo que se tem numa escolha de uma área é a localização. Então, a localização é muito importante, porque o mesmo dinheiro que gasta no asfalto de uma área ruim, você gasta na área boa. E isso também serve para quem está comprando. Porque se você compra num lugar legalizado, bacana, a valorização do seu imóvel é outra. Eu, por exemplo, quando casei, tinha pouco dinheiro. E eu fui morar com a minha sogra durante 3 anos, porque eu falava assim: eu vou juntar o dinheiro para comprar meu terreno no lugar bom. Porque eu tinha o dinheiro para comprar no lugar ruim. Mas eu pensava assim: lá no lugar ruim, a mão de obra do pedreiro, a tinta, o tijolo é igual ao do lugar bom. A diferença é que tem o investimento inicial. Só que no lugar bom, você vai fazer e vai valorizar muito mais do que o ruim, né? Então, eu acho que tem que se pensar muito nisso, e principalmente isso chamou atenção para a gente e a minha pessoa no Rio de Janeiro. Eu brinco que foi mais ou menos igual assim, né? Tem um cara aqui em Franca, eu moro em Ribeirão Preto, que mandou, né, um funcionário para a África para vender sapato. Ele tinha uma fábrica de sapato. Rapidamente voltou. O funcionário falou: patrão, aqui ninguém usa sapato, não tem mercado. A sorte que o empreendedor era brasileiro, não desiste nunca, vou falar assim, e mandou outro. O outro verdade. foi, voltou rapidamente e falou: patrão, aqui é um paraíso, ninguém usa sapato, tem o mercado todo para criar. Então eu vejo o Rio de Janeiro meio assim, sabe? Porque tirando as zonas nobre que tem a Barra, né? A Zona Sul que já é antiga, mas a Barra que é um pouco mais nova, que cresceu mais organizado, e outro bairro aí, porque eu ando toda hora aí por cima, a gente não vê uma cidade com bairro organizado, cadenciado, as ruas, né? Como é, por exemplo, o trânsito. Ninguém pensou muito nisso. Foi crescendo. Tanto que o pobre e o rico é tudo misturado no Rio de Janeiro, de modo geral. Não estou criticando, eu acho que tem, né? São seres humanos iguais, não tem essa diferença. Só que Uhum. você crescer organizado é muito melhor para todo mundo, né? É muito Sim, melhor, sim. né? Até porque, como você falou, o nosso sistema de transporte é complicado. Por exemplo, a gente tem visto aqui no Rio muito empreendimentos residenciais, né? O nosso prefeito aqui na cidade do Rio está fazendo um trabalho para o centro, né? Com o hotel passando por retrofit, virando residencial, e outros que estão vindo para justamente colocar as pessoas próximas ao trabalho. Se o que você está fazendo lá, né, em Duque de Caxias, vai fazer com que ela seja o bairro, né, seja autônoma, a nova, como você falou, a nova Duque de Caxias, que você deu o exemplo, né, isso, vai fazer com que as pessoas possam ter oportunidade de emprego perto de casa também, sem precisar ter esse deslocamento no dia a dia, que é complicado, né? São horas indo e horas voltando para o trabalho, para casa. É, isso é uma coisa muito ruim, né? Você, no Rio de Janeiro, capital igual São Paulo, você perde 4 a 5 horas no translado, né? Você imagina como você chega todo dia para dormir pouco, acordar mais cedo. Isso mas é isso, né? Se as coisas crescessem ordenadamente. E outra coisa, Cris, não é só isso. Por exemplo, qual é o pior problema do Rio de Janeiro, de modo geral, que você toda hora vê tragédia? É que foram invadindo áreas que não era para ser Sim, invadida no sentido. Lá não comporta ter uma casa, né? Que são as encostas dos morros, né? Aí depois cobra da autoridade que o desbarrancou. Poxa, mas ele invadiu, aí fala que o Estado não vai lá. Na verdade, é muito pior. O Estado deveria ter não deixado isso acontecer, né? E deixado incentivado ter loteamentos organizado, onde, por exemplo, uma pessoa pode comprar um lote a partir de R$ 599. O próprio Estado poderia ter feito isso nas suas áreas, né? Vamos organizar aqui, vamos fazer a minha casa, a minha vida de forma organizada, porque, olha, o Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, a capital não é à toa que tem essa marca. Infelizmente, aqui também, para quem está fora do Rio, a mídia só mostra o que é ruim do Rio. Toda hora tem uma tragédia no Rio, mas as coisas boas ela mostra menos, mas a gente tem que mudar isso, e vamos começar né? a mudar no mercado, Então, mudando isso no mercado imobiliário, né? Que graças a Deus temos empreendedores
como vocês que estão vindo para, né, mudar um pouco, né, somar com o que a gente já tem aqui no Rio, né, com coisas boas. Quero te agradecer, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa, espero que você possa voltar mais vezes, né, daqui com muitas notícias legais desse, o que realmente é um projeto bem ousado, mas vocês têm experiência para isso e a gente quer acompanhar de perto, viu, Lúcio? É um prazer, agradeço a oportunidade, fica aí o convite para você e os seus teleouvintes aí, para conhecer empreendimento, já está lá muito organizado, dá para andar no loteamento, dá para ver. E dia 12 é o grande dia, né? 12/3, vai ser o lançamento aí desses 958 lotes. Então fica aí já o convite. Tá bom, muito obrigada. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Lúcio.